Pressionado pela base aliada, o presidente Michel Temer recuou e revogou o decreto para a atuação das Forças Armadas no Distrito Federal. O presidente havia convocado os efetivos militares ontem, depois que manifestantes e policiais entraram em confronto na esplanada dos ministérios e prédios foram vandalizados. O decreto permitia a atuação das forças até a próxima quarta-feira, mas com o recuo, os militares começaram a deixar a esplanada. O caso chegou a ser repercutido muito também na imprensa internacional. Quanto aos prédios, inclusive alguns deles muito destruídos, a Advocacia Geral da União vai procurar os responsáveis para cobrar o prejuízo. A perícia ficará por conta dos próprios ministérios. Eu começo esse tema com o nosso Carlos Andreasa. Vai você, Andreasa, o decreto, depois o recuo, enfim, como é que você vê essa situação toda? É uma inversão de valores absoluto que as pessoas no Brasil estejam considerando mais grave o presidente ter decretado a garantia da lei e da ordem, o nome desse decreto, a presença das Forças Armadas para proteger o patrimônio público, do que a depredação que aqueles vagabundos fizeram em Brasília. Tudo coordenado, tudo consertado, com ordem, com centro, tá? Nós sabemos muito bem de onde vem, é CUT, é PT, é essa turma. E, no entanto, o fato de o presidente ter lançado mão de um dispositivo constitucional se torna a coisa mais grave, para proteger o patrimônio público, quando, na verdade, o escândalo é o vandalismo, a destruição do patrimônio público. Porque, no final das contas, sabe quem vai fazer os consertos daqueles prédios ali? Uma Odebrecht da vida. É só isso que nós conseguimos com esse tipo de atitude, com esse tipo de barbaridade que aconteceu em Brasília ontem. Então, vamos lá, do ponto de vista técnico, o presidente fez o certo, eu falei isso aqui ontem, tá? E aí, ele errou hoje a recuar. Por quê? Ele não precisava ter revogado o decreto. Ele poderia ter tirado as Forças Armadas da rua. O recado estava dado, mas o decreto estaria em vigência até quarta-feira para garantir que, se alguma coisa acontecesse, as Forças Armadas voltariam. Tecnicamente defensável. Mas vai lá, cancelou o decreto, revogou o decreto. Deu uma vitória política para os depredadores. Deu uma vitória política para a turma do PT, para Gleisi Hoffmann, que está lá dizendo que foi a pressão que eles fizeram no Congresso e resultou no fim do decreto. Quer dizer, o presidente Temer, que até o final de semana vinha se recuperando, inclusive falando ao povo brasileiro, sumiu de lá para cá, não fez mais nenhum pronunciamento. Eu considero isso um erro. Nós estamos na quinta-feira, ele não fala com o Brasil desde sábado, e aí mostra com decisões como essa, tibieza, fraqueza. É uma mensagem política errada. As depredações só continuarão e aumentarão com isso. Concorda, Vera? Em alguns pontos, eu acho que houve uma falha de comunicação neste episódio também das Forças Armadas, porque é lógico que tinha de haver alguma ação nesse sentido para se coibir aquela barbárie e o vandalismo que estava vendo em Brasília ontem. Mas o ministro da Defesa, que falou até comigo, se equivocou ou deliberadamente informou errado quanto à natureza da decisão. Porque ele disse que tinha sido um pedido do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia disse que pediu apenas a Força Nacional de Segurança, que é uma organização menor, ela é também regida pelo Ministério da Defesa, mas não é o Exército. Ela envolve as forças de segurança da Polícia Militar. E só no Congresso. O dispositivo que ele usou foi um dispositivo mais amplo do decreto do presidente Michel Temer. Então ele tentou atribuir ao presidente da Câmara, que depois disse que não tinha sido ele. O Jungmann foi lá, teve de refazer a fala, e aí o Temer teve de revogar o decreto. Tudo errado, tudo bagunçado, típico de país de banana, em que as coisas estão mesmo viradas do avesso. Porque ninguém se entende, pessoas que trabalham e têm de trabalhar em harmonia num perímetro ali que é um quadrado, conseguem não se entender sobre uma ordem que tem de ser clara. Se é o tipo de medida que é constitucional, mas tem de ser usada apenas em casos excepcionais, ela tem de ser dada com clareza. Não pode ficar suscetível a esse vai e vem
sob pena de virar baderna, como o PT fez, baderna fora e dentro do Congresso. Dito isso, é bom lembrar para a esquerda que ficou toda gritando que, ai meu Deus, acionaram o dispositivo de garantia da lei e da ordem. A Dilma usou esse dispositivo várias vezes, tá? Na Copa, usou até em leilões do pré-sal, quando não tinha nenhum tipo de protesto, não tinha nada que justificasse. A dona Dilma, num arroubo ali de o petróleo é nosso, dos anos 50, pegou e usou esse dispositivo para garantir leilões do pré-sal. Então, esquerda, não dá para ter dois pesos e duas medidas quando lhe convém. Só ver o que aconteceu lá ontem na Câmara dos Deputados, né? Os parlamentares da esquerda, enfim, aprontaram, assumiram ali a mesa, enfim, foi uma bagunça danada. Vai você, Madu. Patrick? Sabe o que é, Patrick? Que no Brasil, nos últimos tempos, o Brasil, a sociedade brasileira é refém da narrativa, para usar a palavra da moda, mas o Brasil é refém da narrativa da esquerda, né? A esquerda, ela tem muitos defeitos, mas se ela tem uma qualidade, é a capacidade de mentir compulsivamente com a maior convicção e de criar uma narrativa própria e peculiar sobre uma realidade também muito própria dela, né? Então, e o pior, que isso cola. Isso, de alguma maneira, acaba colando, né? Não sei se eles gritam demais, se eles são teatrais demais, mas é impressionante, realmente, como Dona Gleisi Hoffmann, como o Lindenberg Farias, ou mesmo esse Alessandro Molon, eles têm uma capacidade de criar fatos e reações absolutamente incongruentes, né? E irresponsáveis. O que aconteceu ontem em Brasília, se você pode debitar a culpa a alguém, é totalmente na esquerda. Na mesma esquerda que, através do parlamento, tentando invadir, se apropriar da mesa que conduz os trabalhos, enfim. Essas coisas todas que eles fazem, fica por isso mesmo. Não tem ninguém que, a não ser alguns jornalistas, como a Vera Magalhães, por exemplo, que vem e diz, olha, está tudo errado, as pessoas estão fazendo as coisas erradas, estão fazendo o que não pode. Né? Esses caras, concluindo o meu discurso, isso mostra, pessoal, isso tem que ficar bem claro, que esses petistas, PSOL, eles não são democratas, eles não são democratas. Para esses caras, e são caras, né, porque são cafajestes, a democracia não é um valor burguês, segundo eles. A democracia para eles é só o veículo para uma pretensa tomada do poder, que, como a gente já viu através do PT, tomada do poder para se locupletar, né, para participar de negociatas e ganhar dinheiro, é isso, e não transformar a sociedade brasileira. É isso, na minha opinião. Patrick. Eu ia te chamar mesmo, André, vi que você está concordando aí com o que o Madu está dizendo, né? O Madu fez uma belíssima análise tática da mentalidade esquerdista, né? Capacidade incrível de mentir, de criar narrativas, né? É a natureza da esquerda, sem tirar nem pôr. Ele disse que a culpa do que aconteceu ontem foi da esquerda, do PT, do PSOL, dos movimentos sociais, aquela turma acostumada a depredar. Ele tem razão, mas não foi Baderneiros. Mas não foi só. Também tem responsabilidade o governo do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal responsável. O Temer não. Não foram as Forças Armadas, não foi o Exército que atirou contra a população. Foi um soldado da Polícia Militar. Isso é gravíssimo, né? É gravíssimo. Tem imagens, são imagens bizarras de um policial militar descontrolado, mal treinado e sozinho, acuado, em apuros. Então, é o cenário perfeito quando você encontra baderneiros em busca de um cadáver e uma polícia despreparada capaz de gerar um cadáver.